Era uma noite fria e silenciosa na pequena cidade de Alvorada. As ruas estavam desertas e o vento assobiava pelas árvores, como se estivesse contando segredos antigos. Em uma casa antiga, no final da rua mais isolada, vivia um homem solitário chamado Joaquim. Joaquim era conhecido por sua habilidade de consertar qualquer coisa, mas também era conhecido por sua aversão a qualquer forma de diversão. Ele nunca sorria e sempre evitava festividades, especialmente aquelas que envolviam palhaços. Sua aversão tinha uma origem sombria, um evento enterrado no passado que ele preferia esquecer. Uma noite, enquanto consertava um relógio antigo, Joaquim ouviu um som estranho vindo do andar de cima. Era uma risada, mas não uma risada qualquer. Era a risada de um palhaço. Sua espinha gelou e ele largou as ferramentas, sentindo o coração acelerar. Não pode ser, murmurou para si mesmo. Ele sabia que estava sozinho em casa. Subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob seus pés. A risada ecoava mais forte, como se estivesse zombando dele. Ao abrir a porta do sótão, viu um baú que ele nunca se lembrava de ter visto antes. Tremendo, ele se aproximou e com mãos trêmulas abriu a tampa. Dentro do baú havia um traje de palhaço esfarrapado, com cores desbotadas e um cheiro de mofo. Ao lado do traje havia uma máscara de palhaço, com um sorriso grotesco pintado de orelha a orelha. Joaquim sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Lembranças esquecidas começaram a inundar sua mente. Ele era apenas uma criança quando encontrou aquele palhaço. Era uma festa de aniversário, cheia de balões e risos, até que o palhaço apareceu. Sua risada não era de alegria, mas de malícia. E naquela noite, vários dos amigos de Joaquim desapareceram misteriosamente. De repente, a risada voltou a ecoar pelo sótão, agora mais próxima e assustadora. Joaquim sentiu uma presença atrás dele e virou-se lentamente. No canto escuro do sótão, os olhos brilhantes da máscara de palhaço o observavam, sem ninguém a usando. Ele tentou recuar, mas tropeçou e caiu. A máscara começou a flutuar, movendo-se em sua direção. Joaquim tentou gritar, mas o som ficou preso em sua garganta. A máscara pairou acima dele, e a risada se transformou em um grito agudo. Em um último ato de desespero, ele agarrou a máscara e a jogou contra a parede, mas ela voltou como um bumerangue, grudando-se em seu rosto. Joaquim sentiu uma dor intensa enquanto a máscara se fundia com sua pele. Seus gritos de agonia foram substituídos por uma risada insana. Ele se levantou, agora com o rosto do palhaço, e olhou para suas mãos, que se transformaram em luvas brancas e coloridas. Ele era o palhaço agora, condenado a vagar pela cidade, espalhando o terror com sua risada macabra. E desde aquela noite, Alvorada nunca mais foi a mesma. As pessoas começaram a desaparecer, e aqueles que sobreviviam falavam de uma figura sinistra, um palhaço risonho que aparecia na calada da noite. E assim, a lenda do riso do palhaço se espalhou, transformando a cidade em um lugar de medo eterno. Os dias em Alvorada se tornaram sombrios e cheios de medo. As pessoas evitavam sair à noite, as crianças não brincavam mais nas ruas, e um silêncio inquietante pairava sobre a cidade. Cada noite parecia trazer um novo desaparecimento, e a única pista era sempre a mesma, uma risada distante, fria e aterrorizante. A polícia local, desesperada e sem pistas, começou a investigar a história de Joaquim, na tentativa de encontrar alguma explicação para os eventos macabros. Os antigos moradores lembravam-se vagamente do aniversário fatídico de Joaquim. Contavam histórias sobre um palhaço misterioso contratado para a festa, que desapareceu junto com as crianças. Os relatos eram vagos e confusos, mas todos concordavam em uma coisa: o palhaço tinha algo de sobrenatural. A cada novo desaparecimento, a lenda do riso do palhaço se fortalecia, e logo ninguém duvidava de que algo maligno estava à solta. Um grupo de jovens corajosos, liderados por Laura, uma investigadora cética, decidiu que era hora de enfrentar o medo e descobrir a verdade. Laura não acreditava em fantasmas ou maldições, mas não podia ignorar os desaparecimentos. Munidos de lanternas e coragem, eles decidiram explorar a casa de Joaquim, agora abandonada e temida por todos. A casa, coberta de poeira e teias de aranha, parecia sussurrar histórias de terror a cada passo. No sótão, encontraram o baú vazio e marcas estranhas no chão, como se alguém tivesse sido arrastado.
Laura percebeu que a chave para resolver o mistério estava em entender o que havia acontecido naquela festa anos atrás. Eles procuraram por mais pistas, até encontrarem um diário escondido sob as tábuas do chão. Era o diário de Joaquim, escrito com uma letra trêmula e desesperada. As últimas páginas estavam repletas de descrições do palhaço, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Joaquim escreveu sobre o palhaço aparecer em seus sonhos, sempre rindo, sempre zombando. O diário revelava que o palhaço era mais do que uma figura de carne e osso. Era uma entidade malévola, alimentada pelo medo e pela dor das crianças. Joaquim acreditava que, ao usar a máscara, ele libertou o espírito do palhaço, tornando-se um receptáculo para sua maldade. Laura e seus amigos, aterrorizados, decidiram queimar a máscara na esperança de acabar com a maldição. Eles voltaram ao sótão, encontrando a máscara ainda no chão, onde Joaquim a deixou pela última vez. Enquanto preparavam o ritual, a risada do palhaço ecoou pela casa. As luzes das lanternas piscavam e uma presença fria tomou conta do ambiente. Laura segurou a máscara com mãos trêmulas, mas determinada. Quando as chamas envolveram a máscara, um grito agudo encheu o sótão, seguido por um silêncio profundo. A risada cessou e um sentimento de alívio tomou conta do grupo. Eles acreditavam ter vencido. Nos dias que se seguiram, Alvorada começou a recuperar sua paz. Os desaparecimentos cessaram e as pessoas lentamente voltaram às suas rotinas. Laura, porém, não podia esquecer o que viu. Ela sabia que o mal nunca desaparece completamente, apenas se esconde, esperando o momento certo para retornar. A lenda do riso do palhaço se tornou apenas isso, uma lenda. Mas nas noites mais escuras, quando o vento assobia pelas árvores, alguns moradores ainda afirmam ouvir uma risada distante, um lembrete sinistro de que o verdadeiro terror nunca desaparece para sempre. Meses se passaram e Alvorada parecia finalmente ter se livrado do pesadelo do palhaço. As crianças voltaram a brincar nas ruas e o riso genuíno substituiu o medo. Laura, agora uma heroína local, continuou sua vida, mas o peso do que havia enfrentado jamais a deixou completamente. Ela mergulhou em pesquisas sobre fenômenos paranormais, determinada a entender melhor o que enfrentaram e prevenir futuros horrores. Em uma noite particularmente tempestuosa, Laura recebeu uma ligação de uma voz trêmula e familiar. Era Sofia, uma amiga de infância que se mudara para uma cidade próxima. Sofia estava aterrorizada. Ela falou sobre um palhaço que aparecia nos pesadelos de sua filha pequena, sempre rindo, sempre com aquele sorriso grotesco. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sabia que o mal não havia sido completamente erradicado, apenas adormecido. Decidida a acabar com o terror de uma vez por todas, Laura reuniu o grupo de jovens corajosos mais uma vez. Eles viajaram até a casa de Sofia, armados com conhecimento e determinação. Ao chegarem, a atmosfera era opressiva, como se algo maligno estivesse à espreita. A filha de Sofia, uma garotinha de olhos grandes e assustados, descreveu o palhaço com uma precisão perturbadora. Ele ria e dançava, prometendo voltar para buscá-la. Laura e seus amigos sabiam que precisavam agir rapidamente. Eles investigaram a casa, buscando qualquer objeto que pudesse estar ligado ao espírito do palhaço. No porão, encontraram uma velha caixa de música com a figura de um palhaço girando lentamente. A melodia era estranhamente familiar, a mesma que Joaquim mencionara em seu diário. Com cuidado, eles decidiram destruir a caixa, acreditando que poderia ser a última ligação do palhaço com o mundo dos vivos. Ao quebrar a caixa, a casa tremeu violentamente. A risada do palhaço encheu o ar, mais alta e mais aterrorizante do que nunca. As luzes piscavam, e uma sombra grotesca começou a se formar no centro do porão. Laura, armada com o diário de Joaquim, começou a ler passagens em voz alta, tentando exorcizar o espírito. A sombra se contorceu, e o riso transformou-se em gritos de dor e raiva. As palavras do diário, carregadas de desespero e dor, pareciam enfraquecer a presença maligna. Finalmente, com um grito final, a sombra explodiu em uma chuva de faíscas e desapareceu. O porão ficou em silêncio, exceto pelo som suave da respiração de Laura e seus amigos. Sentindo uma paz que não experimentavam há muito tempo, eles saíram do porão, aliviados e exaustos. A filha de Sofia, agora sorrindo, abraçou Laura, agradecendo por livrar-se do monstro de seus pesadelos.
De volta à alvorada, a vida continuou. Laura sabia que havia feito tudo ao seu alcance para banir o mal, mas também sabia que forças sombrias sempre encontrariam um caminho para retornar. Contudo, enquanto ela e seus amigos permanecessem vigilantes, estariam prontos para enfrentar qualquer ameaça que surgisse. A lenda do riso do palhaço, agora apenas uma história para assustar crianças, permaneceu um lembrete silencioso de que o verdadeiro terror nunca desaparece completamente, apenas se esconde, esperando nas sombras.